Olá pessoal, eu sou o professor Evandro, esse é o Direto ao Ponto, redação do Enem. Você está aí se preparando para a redação do Enem, precisa ficar atento nas 5 competências que serão exigidas na sua redação do Enem. Falando especificamente da terceira competência, que rege, que você tem que selecionar, relacionar e organizar os fatos e os argumentos para defender bem o seu ponto de vista, e a maneira como você seleciona, organiza e relaciona esses fatos, esses elementos, esses exemplos, esses argumentos, vai mostrar se o seu texto tem um projeto e se você coloca a sua marca no seu texto, ou seja, se tem uma autoria. Então, o projeto de texto precisa estar bem estruturado e bem claro. Como é que o avaliador vai perceber isso? Se você relacionou direito os fatos, se você relacionou direito os exemplos, os argumentos, eles estão conversando um com o outro, ou seja, estão relacionados, estão em torno do que você quer defender, está claro o que você deve vender. Então, o seu texto tem um projeto. Porque se você colocar exemplos, se você colocar fatos e os seus argumentos não tiverem conexão com o que você quer defender, vai ficar claro que você não tem projeto de texto, o seu texto não tem um projeto, e aí a sua autoria, a sua marca no texto vai ficar confusa. E o que isto vai fazer a sua nota cair na redação do Enem. Você não vai conseguir uma nota muito boa. Então precisa ficar atento nessas questões que serão cobradas na competência 3. Para isso eu trouxe um texto aqui, nota 1000, que tirou a nota 1000 na redação do Enem, quando o tema foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. A pessoa começa o texto assim, nós vamos analisar o texto para verificar o projeto de texto bem claro e a marca de autoria. Olha como ela começa o texto. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente, uma declaração sobre o assunto. Isso deve ser enfrentado, a tese está aqui, uma vez que diariamente mulheres são vítimas dessa questão. Então, a violência precisa ser enfrentada. Nesse sentido, 2 aspectos fazem-se relevantes para a gente enfrentar, para a gente defender, combater a persistência, que é o legado sociocultural, que a gente precisa entender qual é esse legado sociocultural, e o desrespeito às leis. Então tem a tese aqui, está claro que ela colocou o que a gente precisa fazer. Agora, será que nos parágrafos seguintes ela falou sobre esse legado sociocultural e falou sobre o desrespeito às leis? Se fez isso, se deixou claro, o texto terá um projeto de texto bem elaborado. E aí a sua marca de autoria vai aparecer. Vamos ver? Então, segundo parágrafo. Segundo a história, olha, já tem aí uma apontando que vai vir um legado sociocultural. A mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem. Comprova-se isso pelo fato de elas poderem exercer direitos políticos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito depois do gênero oposto. Então tem um legado aí cultural que marca essa questão da mulher sofrer violência. Isso aqui é um tipo de violência. Esse cenário, juntamente aos inúmeros casos de violência contra as mulheres, corroboram a ideia de que elas são vítimas de um legado histórico-cultural. Tá muito claro aqui, olha, o fato, o argumento dele sobre o legado sociocultural está presente aí como uma força que faz a violência contra a mulher persistir. Neste ínterim, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos a ponto de enraizar-se na sociedade contemporânea, mesmo que de forma implícita à primeira vista. Então ela falou sobre o legado sociocultural. Agora, será que falou da questão legal, da lei que é desrespeitada? Então vamos ver. Conforme previsto pela Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei. Olha, apontando aí a questão da lei, da legalidade, que está sendo desrespeitada a lei, independente da cor, raça ou gênero, sendo a isonomia salarial, a igualdade salarial, aquela que prevê mesmo salário para os que desempenham mesma função, também garantida por lei. A isonomia é garantida por lei, só que a gente não verifica isso
claro na sociedade, uma vez que homens e mulheres exercendo a mesma função recebem salários diferentes, os homens recebendo mais do que as mulheres. Então ela está colocando isso, que a lei está sendo desrespeitada, mostrando que o texto tem um projeto claro. No entanto, o que se observa em diversas partes do país é a gritante diferença entre os salários de homens e mulheres, principalmente se estas forem negras. Olha uma coisa aí, uma questão que ela está apontando, além da defesa aí de que a gente tem que enfrentar a violência contra a mulher, falando que as mulheres negras são mais vítimas ainda. Este fato causa extrema decepção e constrangimento a elas, as quais sentem-se inseguras e sem ter a quem recorrer. Deste modo, medidas fazem-se necessárias para solucionar a problemática. Então, até aqui, 2 parágrafos muito bem estruturados e os argumentos e fatos muito bem selecionados. Então, o texto tem um projeto claro. Além de ter um projeto claro, ela mostrou a essa pessoa o seu posicionamento sobre esta questão, falando que as mulheres negras são ainda mais vítimas da violência, falando do desrespeito à lei, falando da questão disso ser um legado sociocultural, o machismo no Brasil. Então, o quê? O ponto de vista dela está muito bem defendido, está organizado, tem um projeto de texto e tem autoria, porque é uma questão vista de maneira bem particular. Agora, como é que ela termina? Ela mostra aqui uma proposta de intervenção, ó, diante dos argumentos supracitados, é dever do Estado, agente, proteger as mulheres da violência, tanto física quanto moral. Oração, criando campanhas de combate à violência. O Estado precisa criar campanhas, além de impor leis mais rígidas e punição mais severa para aqueles que não as cumprem. Ela escreveu a palavra cumprem desta maneira, está errada, um erro ortográfico. E depois colocou some-se, seria soma-se. Então aqui faltou um M e aqui seria soma-se. Essa pessoa cometeu 2 erros ortográficos e tirou nota 1000. Como isso? É porque na competência 1 você pode ter até 2 erros de língua portuguesa, 2 erros de estrutura de língua, no caso 2 erros de ortografia, que não será contabilizado, até 2 erros. Se você cometer mais, aí sim seria tirado nota. Mas aí, graças à sorte aqui, que a pessoa só cometeu 2 erros. E por isso não foi contabilizado. Mas soma-se a isso, investimentos em educação, valorizando e capacitando os professores, no intuito de formar cidadãos mais comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade como um todo. Essa redação recebeu 1000 porque ela só cometeu 2 errinhos e o que acontece? Está muito bem estruturada. Na competência 3, que é o que nós estamos analisando, o projeto de texto, está muito bem selecionado, muito bem relacionado e organizado os argumentos e os fatos e mostrando a maneira pessoal desta pessoa encarar o problema, a questão, que aí fica claro a autoria. Então, presta atenção no seu projeto, num texto organizado, bem selecionado, bem relacionado, para ficar clara a sua autoria. E aí você tirar facilmente nota 1000 na sua redação do Enem. Agora você vai apertar o sininho, vai reforçar a amizade, vai continuar assistindo os nossos vídeos e se preparando para a redação do Enem. É isso aí, bons estudos!